Governo federal anuncia que vai acabar com o saque aniversário. E você vai ver também. FGTS Digital é lançado e promete facilitar o acesso ao fundo de garantia. Mega operação no Rio de Janeiro deixa pelo menos 9 mortos e 2 policiais feridos. Bolsonaro presta novo depoimento à Polícia Federal. Dessa vez, o caso é da baleia jubarte. E no Minuto Pet de hoje, você vai ver que a procura por gatos como animal de estimação é cada vez maior no Brasil. Tudo isso a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, uma mega operação policial realizada hoje em diversas favelas do Rio de Janeiro deixou pelo menos 9 suspeitos mortos. Outras 6 pessoas foram baleadas, incluindo aí 2 policiais militares. Linhas de ônibus foram afetadas na zona norte da cidade e milhares de alunos ficaram sem aulas. A operação afetou 22 mil estudantes, já que as escolas fecharam e muita gente relatou não poder sair de casa com medo dos tiroteios. Também tiveram impactos as linhas de ônibus e unidades de saúde. O objetivo da ação é capturar lideranças da facção criminosa, que, segundo a PM, promove a maior parte dos conflitos armados e tentativas de expansão territorial na capital e no interior do estado. Também aconteceram operações em comunidades de Inhaúma, Vicente de Carvalho, Braz de Pina e Cordovil. Ainda falando de segurança pública, um estudo revelou que o número de policiais militares e civis que estão na ativa caiu quase 7% no Brasil nos últimos 10 anos. O recuo no número de policiais ativos vai na contramão do crescimento da população. De acordo com o IBGE, a população brasileira cresceu 6,5% entre 2010 e 2022. Já a queda de policiais na ativa foi de 6,8%. A quantidade de policiais civis e científicos recuou 2% no mesmo período. Outro dado do estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é a participação feminina, tanto na Polícia Militar quanto na Civil. As mulheres representam 13% do efetivo da Polícia Militar no Brasil e 27% da Polícia Civil. Mas o levantamento revela a desigualdade entre os gêneros no momento da ascensão hierárquica na PM. 59 mulheres chegaram ao cargo de coronel, que é a mais alta patente da corporação, enquanto pouco mais de 1.000 homens alcançaram o cargo no país. Em relação à remuneração, os funcionários da segurança pública recebem, em média, 50% a mais do que os demais servidores. A categoria representa 23% dos servidores públicos dos 26 estados e no Distrito Federal e 31% dos gastos. E, ao todo, o Brasil possui cerca de 800 mil profissionais que integram as forças de segurança. Olha só, para falar mais sobre essas questões polêmicas de segurança pública, nós vamos ouvir agora os dois lados, o da segurança e o dos direitos humanos. Para isso, nós teremos hoje aqui no Jornal das 18h30 2 convidados. E o primeiro é o professor e doutor Frederico Afonso, que, aliás, é nosso parceiro aqui e mais uma vez participa do jornal conosco. Doutor, essas operações, boa noite, né, primeiramente, elas seguem critérios técnicos e de segurança, e a força que é utilizada muitas vezes, ela é empregada, é no tom, na medida necessária? Kleber, boa noite à nossa audiência, sempre uma satisfação aqui estar com todos vocês. As mega operações, elas são diferentes justamente pelo policiamento especializado e agrupado. O policiamento ordinário, de um modo geral, aquele que atende às ocorrências transmitidas pelo Centro de Operações, o Copom, por meio da ligação 90, são viaturas setorizadas e que ficam empenhadas no atendimento ordinário, no policiamento preventivo, fardado, ostensivo, que determina a Constituição Federal. As mega operações ou operações já concentram, então, tropas especializadas, como, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro,
o BOPE e a tropa de choque. Então, são operações com um grupo treinado especificamente para determinadas situações. Você acaba, então, saturando a área e você tem que demonstrar o exercício da força, cujo policiamento ordinário faz, vou chamar aqui bem coloquialmente, o arroz com feijão, e a mega operação vai justamente para esse embate maior. E o nosso outro convidado também aqui no Jornal das 18h30 é o também professor e doutor Alessandro Soares. Boa noite, professor Alessandro. E, professor, alguns especialistas afirmam que essas operações acabam se transformando em vingança, principalmente quando há policiais mortos, como aconteceu no litoral paulista. O senhor acredita que há excesso e quais seriam os indícios disso? Boa noite, Kleber. Boa noite, professor Frederico. É um prazer estar com vocês aqui hoje no jornal. Eu acho que a frase ela é muito boa, porque essa questão da vingança, essa ideia de que policiais, quando entram em zonas como zonas de operações, mega operações no Rio de Janeiro, há uma tendência, infelizmente, porque isso é uma tradição brasileira, de que o policial não enxerga aquele território como um território simplesmente onde ele tem que fazer uma função de segurança pública. Como é um território normalmente ocupado pelo crime organizado, é um território onde você tem armamento, onde você tem ampla violência, quando um policial é atingido, não é simplesmente a instituição estatal que está sendo atingida. Eles entendem aquilo como um elemento de pessoalidade. E aí vem essa questão de, olha, eles entram lá para fazer vingança e não para necessariamente aplicar a lei. E esse realmente é um problema. E é um problema que, preciso lembrar, que chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar que existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 635, famosíssima ADPF das favelas, que questiona exatamente essa questão, ou seja, como fazer operações onde esteja muito claro os limites da atuação policial nestes territórios. E agora eu vou fazer uma pergunta para os nossos dois convidados. As câmeras corporais, que aliás também têm sido motivo de bastante polêmica, podem ajudar tanto a população quanto os policiais? Primeiro, eu peço para o professor Alessandro responder. Essa também, Kleber, era uma discussão que foi colocada nessa ADPF 635, é uma ampla discussão que é realizada hoje no plano da segurança pública, e eu diria que existem dois pontos de vista. Um ponto de vista que eu considero quase fictício. Por quê? Porque é uma discussão que se realiza da seguinte forma, que a Câmara, no fundo, estaria aí, teria uma resistência interna da polícia com relação às câmeras e que ela não seria viável do ponto de vista da política pública. Em São Paulo, por exemplo, a gente viu o governador Tarcísio dizendo que, olha, existem outros planejamentos, outros investimentos na segurança pública que são mais prioritários do que colocar câmeras nos policiais. E esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa acaba, de alguma forma, fazendo uma espécie de mobilização política, ou seja, não tem fundamentação na política pública, porque, no fundo, as câmeras, e isso os dados evidenciam, elas acabam ajudando os policiais, garantem a proteção dos próprios policiais. E, logicamente, a outra discussão que se coloca é a ideia, olha, precisamos de câmeras, é uma realidade inegável, não tem como se alterar isso. Na verdade, os policiais hoje estão sendo gravados por outras pessoas, então é mais interessante, mais importante que eu tenha essa política pública instaurada de maneira séria e planejada no Brasil hoje. E agora, por favor, o doutor Frederico, qual é a sua opinião, professor? Bom, Kleber, se a câmera for um elemento para o policial, se for dele, ela é bem-vinda. Se for da polícia, ele precisa ter quais os critérios, né? Se a câmera salvaguardasse o policial, o Cabo Cosmo, do 1º Batalhão de Polícia de Choque e Rota, estaria vivo e não morto, deixando esposa e filhos. E tem um outro cenário extremamente interessante. Quando o Poder Judiciário ele determina, como foi o caso no Rio de Janeiro, determinando o uso das câmeras, eu entendo que há uma quebra do Pacto Federativo no tocante à autonomia financeira e administrativa. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, para a implementação das câmeras de acordo com o planejamento, custaria um contrato anual de 300 milhões de reais. E quem tem que fazer a gestão deste investimento é o governador, junto com o seu secretário de Segurança Pública, junto com o seu secretário de Administração Penitenciária. Eu entendo que há uma judicialização exacerbada aí por parte
do Supremo Tribunal Federal nesse quesito, né? Então, eu até brinco, eu falo assim, tudo bem, está determinando o uso das câmeras, mas vai tirar da dotação orçamentária do próprio Poder Judiciário, né? Ninguém está dizendo que elas não são bem-vindas. A forma atual, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ela precisa ser revista, porque ficou sendo um mecanismo de fiscalização do policial e não para salvaguardá-lo ou ajudá-lo na sua atividade. Tá certo, então eu agradeço a participação dos professores Alessandro Soares e Frederico Afonso. Muito obrigado a ambos. Claro, nosso objetivo não é saber quem está certo nem errado, mas fornecer elementos para o nosso telespectador formar sua própria opinião. E dentro disso, ambos foram brilhantes. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Grande abraço. Um abraço. E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje na Polícia Federal em São Paulo. O motivo dessa vez foi uma suposta importunação a uma baleia jubarte em São Sebastião, no litoral paulista. Na saída, o advogado dele falou com a imprensa. O presidente, então, explicou como foi a situação. Ficou claramente constatado, assim como no primeiro parecer do Ministério Público, que não houve importunação, não houve nenhuma das hipóteses do tipo penal que estão querendo imputar o presidente em razão do avistamento da baleia. Mas você não consegue controlar um animal daquele tamanho que surge, ele emerge da água, certo? De baixo. Então é exatamente o que aconteceu. O presidente tomou todas as precauções a partir do momento que avistou a baleia, que é o que a lei determina, e foi cumprida. Ele também nem sabia que tinha essa proibição, mas mesmo assim tomou todos os cuidados necessários. E olha só que dado alarmante, o número de denúncias de violência contra a mulher feitas pelo Ligue 180 cresceu quase 26% no último ano. Segundo dados divulgados pelo Ministério das Mulheres, em 2023, o Ligue 180 recebeu quase 569 mil chamadas. A maior parte delas daqui da região sudeste do país, de onde foram recebidas 288 mil ligações. Seguida da região nordeste, sul e, por fim, as regiões centro-oeste e norte, que juntas totalizaram pouco mais de 40 mil chamadas no ano passado. A grande maioria das denúncias dizia respeito a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou violência patrimonial. E o segundo motivo mais comum das ligações foi o impedimento do exercício da liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão. Já no canal de atendimento exclusivo no WhatsApp, implementado no último mês de abril, quase 7 mil mensagens foram enviadas até dezembro do ano passado. Além de denúncias, ambos os canais oferecem orientações sobre os direitos da mulher e os serviços especializados que estão mais próximos dela. A gente lembra aqui que o Ligue 180 é um serviço gratuito do governo federal com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como o WhatsApp. E eu já aproveito para deixar o número dele, que é o DDD 61, número 96-100-180. Outra ferramenta de informação é o painel do Ligue 180, criado pelo Ministério das Mulheres recentemente. O canal online, encontrado no site gov.br, simplifica o acesso à rede de atendimento, com mais de 2.500 pontos de atenção listados em todo o país para suporte às mulheres em situação de violência. E a procura por esses canais tem crescido. Só em janeiro de 2024 foram realizados 48 mil atendimentos pelo Ligue 180 e quase 1.000 pelo WhatsApp. Nesse primeiro mês do ano, foram registradas cerca de 11 mil denúncias. E veja a seguir, o governo anuncia que vai acabar com o saque aniversário. E ainda, procura por gatos como animal de estimação é cada vez maior no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou hoje o FGTS Digital. Os trabalhadores terão acesso a essa plataforma que conta com uma interface totalmente web e oferece diversas opções para a geração de guias digitais para pagamento.
O Pix foi escolhido como método de pagamento para o FGTS, trazendo maior agilidade e praticidade ao processo. Entre os benefícios destacados pelo Ministério do Trabalho estão a emissão rápida e personalizada de guias, a consulta de extratos de pagamentos realizados, a individualização dos extratos de pagamento e a verificação de débitos em aberto. As guias de pagamento do FGTS poderão ser emitidas tanto no portal do FGTS Digital quanto na própria tela do ambiente web do e-Social. Essa iniciativa conta com a colaboração do Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão e Inovação, Conselho Curador do FGTS, SERPRO e Caixa Econômica Federal. O FGTS Digital utilizará dados do e-Social como base. E durante o evento de lançamento do FGTS Digital, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que o governo vai acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia. Disse ainda que também vai lançar uma linha de empréstimo consignado para empregados da iniciativa privada. Nós vamos oferecer, no mês que vem, ao Congresso Nacional, uma alternativa a isto. Esses milhões de trabalhadores teriam direito a ter sacado a ordem de 20 bilhões. 20 bilhões desses demitidos. Mas nem todos os 20 bilhões são deles mais, porque 15 bilhões está alienado junto aos bancos, então na prática tem 4,5 a 5 bilhões desses milhões de trabalhadores. Muito bem. Nós vamos oferecer a possibilidade dele sacar o que é dele, os 4 bilhões e meio, 5 bilhões. Os demais ficará lá para honrar os seus contratos. Mas para isso vai ter que acabar com o saque aniversário? Sim, tem que acabar com o saque aniversário. Mas acabar com o saque aniversário, você vai tirar o direito do trabalhador de ter uma fonte barata de tomada de crédito? Nós vamos oferecer a possibilidade do consignado para o trabalhador privado, a partir de sugerir a solução em relação ao fundo de garantia para voltar a retomar, fortalecer o fundo, preservar o fundo, ao mesmo tempo oferecer a possibilidade ao trabalhador, à trabalhadora, a partir da sua folha de pagamento, fazer o empréstimo consignado. E a Rússia afirmou hoje que um eventual envio de tropas para a Ucrânia não convém ao Ocidente. Isso acontece um dia depois do presidente francês Emmanuel Macron dizer que essa opção não pode ser descartada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou que o simples fato desta possibilidade ser cogitada supõe um novo elemento muito importante do conflito. Na segunda-feira, o líder francês organizou um encontro de líderes europeus em Paris para reunir mais apoio para a Ucrânia, em um momento em que a guerra para repelir a invasão russa entra no terceiro ano e diminuem as reservas de munições. Macron descreveu um panorama sombrio da Rússia de Vladimir Putin e explicou que as posições de Moscou na frente de batalha a nível interno estão se fortalecendo. Ele afirmou que vai fazer tudo o que for necessário para garantir que a Rússia não ganhe esta guerra, ainda que tenha reconhecido que não existe consenso sobre o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. E hoje é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 e com ela, Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E é mesmo que o gato já pode ser considerado o segundo melhor amigo do homem, Carol? Boa noite, Kleber. Verdade, Kleber, os números comprovam isso, viu? De acordo com o último censo PET e IPB, a população de gatos no Brasil aumentou 6% contra 4% dos cães. Eu estive em uma exposição de felinos que rolou aqui em São Paulo e por lá eu conheci 20 raças diferentes. Confira. A primeira edição do maior encontro de gatos da América Latina em 2024 teve 210 gatos inscritos e 3 house cats chamados sem raça definida. O evento gratuito, promovido pelo Clube Brasileiro do Gato e parceiros, teve visita monitorada interativa com os pets, concurso de beleza durante todo o dia com 4 juízes vindos de diversas partes do mundo, expositores e a
ação solidária. Os felinos da raça British Shorthair estavam no topo das espécies inscritas, seguidos pelo persa e o esfinx. O norueguês da floresta também chamou a atenção durante o evento pelo seu tamanho e o mal egípcio, representado por apenas um gato da espécie. O biólogo e diretor genealógico do clube, Nívio Filho, estava com sua gatinha Esfinx e pôde falar com propriedade sobre a raça de origem canadense. Mutação canadense, então, aconteceu lá entre a década de 70 e 80. Todo mundo acha que esses gatos são os que estão representados nas pirâmides, né? Então, não, ok? Isso daqui é canadense, não tem nada a ver com o Egito, a não ser o nome, que parece uma esfinge. Só. É um gatinho muito legal, é um gatinho muito gostoso, é um gatinho suave ao toque, é tudo de bom, vai ser companheirão, tá? Precisa de alguns cuidadinhos com os gatos normais. Depois de aprender com o Nívio a respeito das principais raças felinas presentes na exposição, eu conversei com o presidente do Clube do Gato aqui no Brasil, Gerson Pereira. O nosso intuito maior é promover o gato como pet. A gente acredita que o gato ele tem um lugar hoje na sociedade moderna de muita importância, porque dentro da vida do homem moderno, que é uma vida com pouco tempo, pouco espaço e com grande necessidade de relações afetivas, o gato como pet vem ocupar esse espaço. Historicamente, no Brasil, o persa sempre foi o grande campeão em números, mas hoje em dia o Maine Coon, um gato que há uns 10 anos atrás começou a ser introduzido na gatofilia nacional, ele vem crescendo e ganhando bastantes adeptos. A grande importância do nosso evento é uma importância de divulgar o gato, de mostrar para as pessoas leigas no assunto como cuidar do seu gato, como escolher bem o seu gato. A gente pede ao visitante que traga uma lata ou uma embalagem de leite em pó. É uma ação social que é replicada não só para as crianças com câncer que recebem a doação do leite em pó, como para as nossas ONGs parceiras que recebem a mesma pesagem de leite que a gente consegue arrecadar em rações para os seus felinos. Ao final do dia, os gatos, cada um com sua peculiaridade, concorreram à grande final com direito a troféu e reconhecimento mundo afora. Então é isso, Kleber. Esse evento foi sensacional. Eu indico para todas as pessoas quando houver aqui novamente. Eu volto na semana que vem aqui com o Minuto Pet. Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado, Carol. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Acompanhe outras informações na nossa programação. Ótima noite e até amanhã.